Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da série Conhecer a Bíblia é Tudo. E hoje com o tema o sábado para o domingo. Nós conhecemos no estudo anterior que Jesus o santificou o sábado e pediu para que todos os seus servos, os teus seguidores, os seus discípulos viessem adorar o sábado. O próprio Jesus tinha um costume de ir ao sábado à igreja. Isso era costume de Jesus e de seus outros discípulos. Mas só que hoje muitos cristãos, ou seja, muitas pessoas santificam o domingo. E nós queremos saber quem foi que autorizou essa mudança do sábado para o domingo. Não há pessoa melhor para nos responder do que a palavra de Deus. E eu te pergunto a você. Você está aí nas tuas mãos, pega a tua Bíblia a partir de agora e vamos juntos examinar para que você acompanhe cada texto que eu irei apresentar aqui. Você vai examinando aí para falar o que a palavra de Deus nos fala sobre essa mudança do sábado para o domingo. E nós vamos falar a partir de agora quantos textos a Bíblia, a palavra de Deus, fala e apresenta sobre o domingo. No livro de Mateus, capítulo 28, e agora o versículo 1. No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Ou seja, ao terminar o sábado e entrar o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, Maria e outras Maria foram ver, foi aonde? Foi ao túmulo, ou seja, no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Domingo, primeiro dia, segundo dia, terça, o terceiro dia, quarta, o quarto dia, quinto dia, sexta, o sexto dia, o sábado, o sétimo dia. Então, eles aqui foram no primeiro dia da semana. Qual foi o dia? Domingo. Aqui não está falando a palavra domingo, falando o primeiro dia da semana. São 8 textos bíblicos que apresentam falando sobre os primeiros dias da semana. Examina aí para você. Livro de Mateus, esse que nós lemos agora, capítulo 28, versículo 1. Marcos, capítulo 16, versículo 1 e 9. Lucas, capítulo 24, versículo 1. João, capítulo 20, versículo 1 e 9. Melhor dizendo, 19, 1 e 19. Atos, capítulo 20, versículo 7. E 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Todos esses textos aí falam sobre o primeiro dia da semana. Nenhum desses 8 textos fala que Jesus santificou o domingo. Nenhum desses textos vai falar sobre santificar o domingo. Não vai falar. Vamos prosseguir para frente. O que ocorreria na igreja cristã no tempo de hoje? Vamos ver o que ocorreria na igreja cristã no tempo de hoje. Vamos ver o que nos fala no livro de Daniel, capítulo 8 e o versículo 12. O exército lhe foi entregue com um sacrifício diário por causa da transgressão e deitou por terra a verdade e o fez prosperar. Ou seja, hoje muitas igrejas cristãs juntaram a verdade, como já falei para vocês, juntaram a verdade com a mentira e lançou por terra, ou seja, e prosperou. Ou seja, cresceu e levou vantagem. Levou vantagem. Juntaram a verdade com a mentira e estão crescendo e enganando as pessoas. Você vê com o texto que nós lemos, alguns estudos anteriores, fala que Deus se preocupava para que nós não sejamos enganados. E hoje, essa verdade, junto com a mentira, tem enganado muitas pessoas. Muitas pessoas. Vamos ver o que nos fala no livro de... Que prática era observado entre os pagãos, entre as pessoas, no tempo de Moisés. Vamos ver qual era a prática que eles tinham. Ver qual era a prática que eles tinham no livro de Deuteronômio, capítulo 4, Deuteronômio, capítulo 4. Livro de Deuteronômio, você vai acompanhando a tua palavra aí, a palavra de Deus aí.
junto comigo. Capítulo 4, e agora o versículo 19. Guarda-te, não levantes os olhos para o céu, vendo o sol, a lua e as estrelas, ao saber todo o exército do céu, seja seduzido, inclinando-te perante ele, e dê culto àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo da terra. Os costumes das igrejas e de muitos pagãos no Antigo Testamento, no tempo de Moisés, eles eram o quê? Adorar algum astro. Eles adoravam o Deus Sol. Então, sobre essa adoração, um imperador chamado Constantino, no ano de 321 depois de Cristo, 321 depois de Cristo, ele adorava o Deus Sol. Então ele decretou que todas as pessoas no seu rei, naquele reinado ali, pudessem adorar o seu Deus. Quem era o Deus dele? O Deus Sol. Então todas as pessoas ali, pagão, passaram a adorar o Deus do imperador Constantino no ano de 321 depois de Cristo. Aí um pouco à frente mais, no ano de 364, a Igreja Católica definiu, a Igreja Católica Romana definiu o decreto que todos os seus servos, todos os seus servidores pudessem adorar o Deus Sol. Qual é o dia? Dia de domingo. Então eles estabeleceram para que todas as pessoas viessem adorar o Deus Sol no domingo, no dia de domingo. Então essa cultura aí chegou até o tempo de hoje. Então hoje muitas pessoas adoram não o Deus Sol, mas adoram e o santifica o domingo. Mas só que a palavra de Deus não decreta. Você viu que alguns textos que nós lemos atrás falavam sobre o primeiro dia da semana e não domingo. Ou seja, e hoje muitas... Será que eu pergunto a você? Será que hoje as pessoas santificam o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo? Isso não tem base bíblica. A ressurreição de Cristo simbolizava o batismo. O batismo. O batismo para a nova vida. A vida, a morte para o pecado e vida nova. Sim, mas hoje muitas pessoas examinam e santificam o domingo. O domingo. Vamos passar um pouco mais para frente. No livro de que hábito Jesus tinha e os apóstolos Paulo tinham por costume, Jesus, os discípulos e o próprio Paulo, qual é o hábito que ele tinha? Vamos ver o que nos fala no livro de Atos, capítulo 17. Capítulo 17. Atos capítulo 17, e agora o versículo 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-lo e, por 3 sábados, razoou com eles acerca das Escrituras. Ou seja, o costume de Jesus e de todos os seus discípulos, inclusive de Paulo, era o quê? Ir à igreja no sábado e não no domingo. E não no domingo. Então, eles tinham esse costume. Então, eles tinham esse hábito de que eles viessem no sábado adorar a Deus. Aonde? Na igreja. Na igreja. Justamente. Passamos para a próxima questão. Como Jesus considera seca prática cristã por não ter fundamento bíblico? O que Jesus considera? Para os cristãos, a questão do domingo, que não tem base bíblica nenhuma. Vamos ver o que nos fala no livro de Marcos capítulo 7. Confira na tua Bíblia aí, Marcos capítulo 7. Agora o versículo 8, 6 a 8. Marcos capítulo 7, 6 a 8. Nos diz o seguinte: respondeu-lhe, por bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócrita,
como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adorem, ensinando doutrinas que são preceito de homens, negligenciando o mandamento de Deus e guardando a tradição de homens. Hoje Deus, ou seja, isso não é base bíblica, hoje a palavra de Deus diz que hoje muitas pessoas deixam de guardar a lei de Deus, inclusive o sábado, para o quê? Para seguir leis de homens, leis de tradição, ou seja, pelas culturas e tradição humana, que é a guarda do domingo. Isso não tem base bíblica nenhuma. E eu te desafio agora, você, se você encontrar algum texto dentro da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, que pede para que eu e você santifica ao domingo, se você encontrar na palavra de Deus algum texto que fala que Deus mudou do sábado para o domingo, fala que imediatamente eu abandono o que eu aprendi da lei de Deus e vou procurar essa igreja qual você frequenta. Sim. Se você encontrar algum texto na Bíblia de Gênesis a Apocalipse que pede para que a Bíblia e o próprio Jesus autorizou a mudança do sábado para o domingo, fala nos comentários aí que eu mudarei, sairei dessa igreja do qual hoje eu pertenço, que é baseado dentro da palavra de Deus, que guarda o sábado, eu abandonarei ao sábado e passarei a santificar o domingo. Então, se você encontrar algum texto aí, coloca aí nos comentários que irei mudar. O que eu mais quero hoje é o quê? É a verdade, aprender. O que eu mais quero é obedecer a Deus. Quero ser fiel a Deus, inclusive na sua lei. Vamos para o próximo texto. Quem instituiu a observância do sábado enquanto isso ocorreu? Quem instituiu? Vamos ver quem foi que instituiu lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, de 1 ao 3. E assim, pois, foram acabados o céu e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizeram, descansou nesse dia de toda a sua obra que o tinha. E abençoou Deus o dia de 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que o tinha. Quem foi que o santificou? O próprio Jesus, o próprio Deus. Sim, o próprio Deus. Então, um texto que vai ser o centro da nossa meditação, o que está no livro de Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. E agora o versículo 29. 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Tá vendo? O mais importante, Paulo, Pedro aqui e outros apóstolos, melhor obedecer a Deus do que aos homens. Mas você pode se questionar, mas Jesus? Mas eu já aprendi isso do qual onde eu estou frequentando. Eu aprendi desde bebê que é a importância de santificar o domingo. Eu tenho aprendido pelo costume, vendo outras pessoas. Para me mudar agora é meio difícil. E eu te pergunto agora. Qual é o mais importante? Obedecer aos homens ou a Deus? Deus diz, santificai o sábado. E os homens diz, o domingo. Qual você vai obedecer? Quem você vai o santificar? Quem é mais prioridade na tua vida? Eu sei que você é uma pessoa sincera. Nenhum texto da palavra, nenhum texto da Bíblia
pede, de Gênesis ao Apocalipse, pede para que a gente o santifique e guarda o domingo. Não. Quem criou essa tradição do domingo foi o imperador Constantino. No ano de 321, o imperador Constantino. E no ano de 364, a Igreja Católica definiu como lei, como regra. Eu sei, isso não é bíblica, isso não é Deus, isso foi tradição humana. Não é por mim, não, é pela palavra de Deus. Eu te pergunto, eu te faço um convite agora, para você, quem é o melhor? Homem ou a Deus? Eu sei que você é uma pessoa sincera, justamente eu sei que você é uma pessoa sincera. Mas não é melhor obedecer a Deus do que aos homens? Se Deus pede para que você faça algo, que Deus pede para que você santifica o sábado, é porque Ele sabe que no momento que você santifica o domingo, você está adorando outros deuses. Você está adorando outro Deus. Está obedecendo a lei humana e não a lei de Deus. E você? Você crê? Você crê que Deus não estabeleceu o domingo? E sim o sábado? Você crê? Você, não quer você mudar, não por mim, mas pela palavra de Deus e o ser obediente a Deus, deixando de obedecer o domingo para obedecer o sábado. O sábado é base bíblica pelo próprio Deus. Domingo não tem base bíblica nenhuma de obediência. E eu continuo desafiando você. Se você encontrar algum texto de Gênesis a Apocalipse que pede que o santifique o domingo, eu mudarei o meu conceito do sábado para o domingo. Se você encontrar. Meu amigo, meu querido irmão em Cristo Jesus. Jesus hoje te convida. Hoje você teve uma oportunidade de aprender, de conhecer. E hoje você teve a oportunidade de estudar dentro da palavra de Deus o que Deus quer para você. Em todos e muitos textos, incluídos lá no livro de Daniel, onde o próprio Jesus diz, Ele se preocupa para que você não seja enganado. Hoje existem muitas igrejas hipócritas, misturando a verdade com a mentira e lançando por terra, ou seja, enganando muitas pessoas, inclusive o domingo como dia de guarda. Domingo não é o dia de guarda. Não tem base bíblica. Somente oito textos bíblicos apresentam como o primeiro dia da semana. Mas nenhum fala que é o dia santo, que o santificou. O próprio Jesus descansou no sábado. Os seus discípulos, Maria, João, Pedro, santificou o sábado. E no domingo foi que eles foram ao túmulo. Então, quem você vai obedecer? Deixa nos teus comentários qualquer tipo de dúvida para que nós possamos juntos examinar, mas continua examinando esses textos na tua Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe.